Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente retoma o nosso segundo curso, de anatomia humana. E nesse curso, pessoal, a gente já começa a caminhar ainda, dentro do aparelho locomotor, mas já para as estruturas que permitem o movimento, que são as nossas articulações, as articulações do nosso corpo de um modo geral, e o sistema muscular. Antes da gente começar a nossa disciplina, bem rapidamente eu vou comentar como a nossa aula vai acontecer. Quem já me acompanhou nos outros módulos do primeiro curso já sabe a minha dinâmica, mas, pessoal, o que eu quero frisar é como as articulações e os músculos, esse nosso novo conteúdo, ele vai acontecer. A nossa primeira parte da matéria, pessoal, é de artrologia. Então a gente começa a nossa aula de hoje, já o nosso primeiro módulo, falando de introdução da artrologia. Depois da artrologia, a gente vai passar por todas as articulações do nosso corpo de característica sinovial, onde a gente vai conhecer um pouquinho quais são os ligamentos que estão inseridos dentro de cada articulação e qual é a classificação morfológica e funcional de cada uma das articulações. Por fim, pessoal, isso acontece tanto do aparelho, ou do esqueleto apendicular superior e inferior, quanto também do axial, ok? E por fim a gente entra em músculo. Acredito aí, que só o tema músculo vai envolver quase que todo um curso, e aí, na parte de músculo, a gente vai primeiro fazer a introdução de tecidos musculares e depois disso nós vamos partir para músculos do membro superior, músculos do membro inferior e músculos do esqueleto axial, onde iremos conhecer um pouco das tão temidas origens, inserções, ações e inervações. E espero então que esse curso seja um curso completo aí para você que está estudando a anatomia, ou que você que está aí no laboratório, precisando desse conteúdo para você conseguir se localizar nas peças e conseguir aprimorar o seu estudo. Também gostaria que esse curso atingisse o pessoal profissional, relembrando um pouco o nosso conteúdo, relembrando um pouco as estruturas que a gente trabalha aí no dia a dia, para que a gente possa melhorar e conseguir aprimorar o conhecimento. Eu acho que essa é a nossa grande palavra-chave, desse nosso curso que se inicia a partir de agora. Então eu espero que todos possam aprimorar os seus conhecimentos em relação à anatomia humana, em relação ao aparelho locomotor. A gente já viu a primeira parte, que é o sistema esquelético, voltado para o tecido ósseo. E agora a gente pretende completar esse estudo conhecendo um pouco da artrologia e também da miologia futuramente, ok, pessoal? Bom, então sem enrolação, vocês já me conhecem, sou o professor Bruno Ferreira, e trabalho aí rotineiramente com o estudo da anatomia humana. Então vamos lá, pessoal, vamos conhecer um pouquinho da artrologia. A artrologia, que é o estudo das articulações, ou como nós chamamos também, das junturas. E aí, quando a gente fala em artrologia, nós estamos falando do estudo das articulações corporais, que são estruturas que unem o osso entre si e nos permite, nessa união, termos movimento. Então, a articulação, ela se torna imprescindível por nos permitir mobilidade humana. Ou melhor, elas nos permitem, mobilidade, movimento no nosso corpo. Eu estou aqui falando com vocês, gesticulando, e cada gesto que eu faço, ela só acontece porque eu tenho uma articulação que permite esse movimento. Pessoal, um ponto a gente tem que destacar. A articulação, ela permite o movimento humano, sim, mas a articulação não
faz movimento. Isso é um ponto importante que o pessoal geralmente costuma confundir, viu, pessoal? A articulação, ela permite com que os ossos se movimentem, mas ela não consegue gerar um movimento por si só. Ela necessita da integração do tecido muscular, que é a nossa próxima parte da matéria, né, desse nosso curso que a gente vai conhecer. A articulação necessita dos músculos criando movimento. Aí sim, né, a gente pensa em criar movimentos. Músculos criam movimento, articulações permitem o movimento e ossos são tracionados. Ossos se movimentam a partir da articulação. Então, nesse nosso segundo módulo, ainda a gente está falando até esse momento de estruturas que permitem o movimento de modo passivo, que não estão relacionados diretamente à criação, né, de energia, a criação a partir da energia de movimentos humanos, ok, pessoal? As articulações, elas são classificadas em vários tipos, e é isso nessa nossa primeira aula introdutória que a gente precisa conhecer. A gente vai conhecer os tipos de articulação e nós também vamos conhecer os subtipos dentro de cada tipo daquela articulação, que são partes fundamentais para que a gente consiga depois nos aprimorarmos quando estivermos falando da parte mais prática da anatomia, ok? Bom, a articulação, ela se divide em 3 tipos. Então a gente já entra mesmo na divisão delas, a gente já cai direto na divisão da articulação e a gente começa comentando que a articulação, ela é dividida em 3 tipos. O primeiro tipo é chamado de articulação fibrosa. O segundo tipo é uma articulação cartilaginosa. E o terceiro e último tipo é uma articulação sinovial. Cada uma dessas articulações tem uma característica própria e tem uma função própria que a gente vai conhecer a partir de agora, ok? Então, pessoal, o primeiro tipo de articulação que a gente discute nessa nossa aula é a articulação do tipo fibrosa. A articulação do tipo fibrosa, e olha a definição dela, pessoal, parece até redundante, né? Mas é isso mesmo, tá, pessoal? Não tem o que a gente ficar inventando nesse tipo de articulação. A articulação fibrosa, ela é definida por um tecido fibroso que se interpõe entre os ossos. Em outras palavras, vou usar o mouse aqui para a gente conseguir observar melhor, né? Nós estamos falando que eu tenho um tecido fibroso que está no meio desses ossos e é esse tecido fibroso que está no meio desses ossos que permite a ligação das articulações do tipo fibrosa. Então, olha lá, articulações do tipo fibrosa, elas são caracterizadas por um tecido fibroso que está no meio dos ossos. É esse tecido fibroso que segura o primeiro osso e segura o segundo osso, formando então essa junção, essa articulação fibrosa. A articulação fibrosa, além de ter tecido fibroso entre os ossos, também apresenta algumas outras características, como não apresentar movimento. Então, a articulação fibrosa, a gente não vai ver ela se movimentando, ela é uma articulação rígida mesmo, bem firme, e aí um exemplo dela são as articulações que estão no nosso crânio. Coloquem a mão aí no crânio de vocês, apertem o crânio de vocês. Vocês sentem movimento entre os ossos? Não, né? Só em um bebê ou uma criança aí que tem uma idade muito baixa, próximo aí, acima de 1 a 2 anos, que talvez a gente não consiga ver esses movimentos, mas abaixo disso
essas crianças vão apresentar mobilidade, porque ainda os ossos estão em desenvolvimento. Mas no adulto, não. Então, articulação fibrosa apresenta tecido fibroso que se interpõe entre os ossos e apresenta uma característica de ausência de movimento. A articulação fibrosa também é importante para nós porque ela faz uma fixação rígida. Então, essa fixação rígida que eu quero dizer significa mais por uma fixação de difícil lesão. É uma articulação que ela é muito resistente, ok, pessoal? Então, a gente vai encontrar poucas lesões que acontecem entre elas. Já na segunda articulação, e aí, pessoal, eu vou dar a característica delas e nas outras próximas aulas eu vou subdividi-las e revisar esse conteúdo com vocês, ok? Então, a segunda articulação é uma articulação cartilaginosa. A articulação cartilaginosa, ela se caracteriza da mesma forma, né, que a gente viu anteriormente. Então, olha lá, ela se caracteriza como uma cartilagem que se interpõe entre os ossos. Então, na diferença das duas, na articulação fibrosa, eu vejo um tecido fibroso que se interpõe os ossos. Na articulação cartilaginosa, eu já observo um tecido cartilaginoso que se interpõe entre os ossos. Professor, então a diferença da primeira com a segunda é só o tecido que é diferente? Isso, pessoal, essa é a característica mesmo. O que vai mudar de uma para outra, nesse primeiro momento, é que o tecido que a gente estava comentando, no primeiro caso o tecido fibroso, ele é diferente no segundo caso, que agora a gente observa um tecido cartilaginoso. A articulação cartilaginosa, ela então apresenta um tecido cartilaginoso que se interpõe entre os ossos e ela apresenta uma baixa mobilidade. O que significa essa baixa mobilidade? Eu só vejo movimentos de deslizar, né, de ajustes entre os ossos. Só. Apenas, viu, pessoal? Então, olha lá. No primeiro tipo, a articulação fibrosa, ela era caracterizada por um tecido fibroso que se interponham entre os ossos, que não apresentava movimento, era rígida. No segundo caso, tecido cartilaginoso, então a articulação cartilaginosa, ela é caracterizada por um tecido cartilaginoso que se interpõe entre os ossos, e nesse caso, a gente observa pequenos movimentos que são movimentos apenas de deslizar. Apenas, ok? Eu não vejo movimentação realmente nessa articulação. E o nosso último tipo de articulação é chamada de articulação sinovial. Ela é a articulação de maior número no nosso corpo. Então, a maioria dos ossos que se unem a partir dessa articulação. E a articulação sinovial, ela é formada agora por um líquido sinovial ou por líquido que se interpõe entre os ossos. Então, diferente da primeira e do segundo caso, da articulação fibrosa e cartilaginosa, onde eu observava um tecido entre os ossos, na articulação sinovial eu começo a observar líquido. Então eu vejo líquido que se interpõe entre os ossos. Esse líquido, claro, né, para que ele possa estar presente, ele necessita de uma cápsula articular, que é essa estrutura que recobre, né, essa articulação, e, lógico, né, um buraco, então uma cavidade articular, por onde esse líquido vai estar presente. Nesse caso, na articulação sinovial, pessoal, eu não vou observar ossos que são presos, né,
por tecido. Lógico, né, que eu tenho a cápsula articular que protege essa estrutura e acaba fazendo uma ligação. Mas no meio da articulação eu não encontro tecido, eu encontro líquido. Líquido sinovial. A articulação sinovial, além dela ser a mais numerosa no nosso corpo, apresentar um líquido que se interpõe entre os ossos, a gente pode fechar esse conteúdo falando que ela é a que mais apresenta movimentação. Ou melhor, ela é a articulação onde eu vou encontrar movimentações do corpo humano. Então eu vou encontrar na articulação do tipo sinovial graus de amplitude, diferente dos dois primeiros casos, que a articulação fibrosa não me permitia movimento e a cartilaginosa apenas movimentos de deslizamento. Na articulação sinovial, eu já encontro graus de movimento acontecendo nessa articulação. E esses graus de movimento vão permitir os movimentos do nosso corpo de um modo geral, ok, pessoal? Pessoal, ó, então assim a gente encerra a nossa primeira aula. A gente conheceu um pouco dos tipos de articulação. Nas próximas aulas, a gente vai dividir essas articulações, revisá-las e conhecer as principais características de cada uma das articulações. Ok, pessoal? Sejam bem-vindos ao novo curso, ao curso, então, de anatomia humana do aparelho locomotor, né? Agora relacionado às articulações e músculos. E bom estudo a todos, pessoal!